Olá! Nesta quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023, eu quero saudar todos os meus amigos que continuam me seguindo aqui, me prestigiando, anunciando neste vídeo uma discussão sobre a conversa lançada no noticiário pelo senador Marcos Duval, e o Bolsonaro teria assistido pessoalmente uma reunião dele convocada pelo Daniel Silveira, que foi preso na quarta-feira, dia 1º, ou seja, mais conhecida como ontem, para uma armadilha para pegar o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e possibilitar uma anulação da vitória de Lula na eleição. Olha, meus amigos, além disso, nós temos a notícia triste da morte de Glória Maria, aos 73 anos, de câncer, metástase de câncer no cérebro, grande estrela da televisão brasileira, da TV Globo, onde ela trabalhou desde 1971, e também a negativa que a juíza deu às versões do advogado de Dani Alves, de que a boate de Barcelona divulga informações que reforçam a versão do seu cliente e enfraquecem a da vítima do estupro que o acusa na justiça espanhola. Eu quero mais uma vez agradecer a quem me segue, a quem está aqui me prestigiando, lembrando que eu não sou imparcial, eu sou a seu favor, a favor do cidadão. E por isso que eu fiz um vídeo tão bravo ontem, com os 464 votos de uma eleição sem adversários, vencida por Arthur Lira, deputado federal do PL de Alagoas. O bolsonarista que fez um acordo com o Lula, criando a aliança Lira-Lula ou Lula-Lira. Vamos esperar para ver o que é que funciona. Mas vamos falar do Marcos Duval, né? Olha, o Marcos Duval primeiro anunciou na televisão, dando entrevista, que renunciaria aos 4 anos de mandato, que ainda tem a cumprir no Senado, porque foi convocado por Daniel Silveira para uma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro, logo depois da vitória de Lula e de sua diplomação, e de sua posse, né, para evitar, aliás, de sua posse não, foi antes, porque ele queria evitar a posse do Lula, queria anular a eleição para o Lula não ser o presidente, né. A primeira versão que ele deu, foi que eu vi nos noticiários da TV, era que iria renunciar aos 4 anos de mandato no Senado, porque recebeu essa proposta golpista do Daniel Silveira, e tudo na presença do Bolsonaro. Aí depois ele renunciou à renúncia, disse que não ia mais renunciar, numa conversa enrolandíssima, né, em que fica claro que ainda assim a tentativa dele é comprometer o Alexandre de Moraes. O que ele não conseguiu, o que ele conseguiu foi arrumar uma treta boa para ele, porque o Alexandre de Moraes já mandou a Polícia Federal ouvi-lo em 5 dias, né, e levar o seu celular, né, ao contrário do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, que voltou dos Estados Unidos tendo esquecido o celular lá. Ele não, ele vai ter que mostrar as mensagens que comprometem Daniel Silveira e Bolsonaro nesse golpismo rastaquera, tentativa de gravar alguma coisa que pudesse indicar que a eleição presidencial poderia ter sido direcionada e, com isso, contestar o resultado das urnas e impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Logo depois,
já mudou de novo a versão, dizendo que o Bolsonaro não ficou completamente calado. Diz, então a gente espera a sua resposta. Enquanto isso, o primogênito do Bolsonaro, aquele que fez o Flávio, aquele que fez o jogo sujo de anunciar que apoiava a possibilidade de se prender um condenado depois da segunda instância, que depois não assinou o pedido da votação e a lei passou no Senado conforme queriam os que eram contra essa decisão e a favor de prorrogar as calendas, né? Segundo o Flavinho, o encontro não configura crime. Não, é uma coisa comum o presidente da República falar em golpe e evitar a derrota eleitoral. É tudo tão comum, na verdade. Bom, o Daniel Silveira, como vocês se lembram, foi indultado pelo Bolsonaro. Ele foi condenado, estava preso quando o Bolsonaro, condenado a 8 anos, né, de cadeia, estava preso quando o Bolsonaro o indultou. Mas o Alexandre de Moraes, sempre o Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e membro do Supremo Tribunal Federal, mandou prendê-lo logo que ele perdeu a sua imunidade, porque ele era deputado, até o dia 31 de janeiro, ou seja, anteontem, ou seja, terça-feira, né? Se candidatou ao Senado e não ganhou. Então, o Alexandre mandou a Polícia Federal na casa dele, em Petrópolis, levá-lo à Polícia Federal e depois a uma audiência de custódia na Justiça. A explicação do Alexandre de Moraes é que ele agiu com deboche e descaso a decisão do STF, a levando em conta e as descumprindo, né? E por isso autorizou a ordem de prisão na casa dele em Petrópolis. Isso foi a notícia que dividiu, né, o noticiário hoje cedo, com a trágica informação da morte da repórter, da minha colega, Glória Maria, de 73 anos, que me lembro dela nos anos 70, 71, quando ela começou na Globo, ainda menina, no Fantástico, depois teve uma longa temporada também no Globo Repórter e fez muitas viagens, muitas aventuras, uma repórter respeitadíssima e uma heroína, porque mulher e negra venceu todos os empecilhos para fazer uma carreira brilhante e se consagrar como uma espécie de símbolo da reportagem na televisão, um pouco antes da televisão ir perdendo a força comercial que tinha para as redes sociais, né, a televisão comercial. Ela morreu na quinta-feira, no dia 2, no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Ela foi diagnosticada com câncer de pulmão há 4 anos, teve um tratamento bem sucedido e enfrentou metástases recentes de tumor no cérebro. Deixou 2 filhas adolescentes que dizem que juntas terão mais força para suportar a dor provocada pela ausência dela. Uma dor que foi partilhada pelos colegas, ela era muito amada pelos colegas e pelos espectadores, todos fãs dela, né? Além disso, temos que comentar hoje que o advogado do Dani Alves andou espalhando notícias de que a boate de Barcelona divulgou informações que reforçam a versão do pandeirista do ônibus da seleção do Tite lá no Catar e enfraquecem a da vítima, uma moça de 23 anos que disse que foi estuprada por ele no banheiro da boate. A juíza Ana Marim, do Juizado de Instrução 15 de Barcelona, escreveu no despacho algo que contradiz essa versão modificada pelos caríssimos advogados que o Dani Alves, muito rico, contratou, né? A juíza escreveu nesse despacho que o que motivou a prisão preventiva de Daniel Alves é que há indícios muito mais do que suficientes para considerar que o jogador cometeu estupro
contra uma mulher que o acusa de agressão sexual. Ela deixou claro na avaliação que as investigações estão em fase inicial e, por isso, nada ainda é certo. E essas informações são do jornal espanhol El Periódico, que significa o jornal, né, em espanhol. Nessa quarta, dia das eleições, que mostram, como eu já escrevi na minha coluna na Cruzoé, que também é reproduzida pelo antagonista, ficou comprovada não a força da democracia, mas a força da impunidade na cambaleante democracia brasileira, uma eleição reeleição do presidente da Câmara, Arthur Lira, com 464 votos, e a vitória por capote do presidente atual do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre o pretendente bolsonarista, o Rogério Marinho Neto. O Lira é filho de Benedito de Lira, que foi senador e hoje é prefeito na cidade do interior de Alagoas. E o seu adversário, neto do grande tribuno dos anos 50, Djalma Marinho, lá do Rio Grande do Norte, no mesmo estado dele. O Pacheco teve 49 votos e o Marinho teve 32, 17 votos de maioria. Olha, é a cachapa, é um capote, como se diz nos esportes, aí, né? Quando a diferença é larga no placar, né? Olha, nesta quarta-feira o Copom manteve o juro básico em 13,75% ao ano, ressaltando incertezas fiscais e o desvio de expectativas inflacionárias. É que o dólar no Brasil caiu abaixo de R$5, o que não acontecia desde junho do ano passado, depois dessa manutenção da Selic, o mesmo valor de junho de 2022 no Brasil, e a alta de juros nos Estados Unidos. Isso é que motivou essa manutenção do juro básico em 13,75%. Eu queria aqui aproveitar mais uma vez para pedir desculpa por erro meu. O Jorge, que eu falei, Becol, sei lá, falei Secol, eu falei outro. O Jorge é Decol, com D, que escreve muito no Estadão e que tem muitas mensagens que chegam aqui no meu e-mail. É com D o Decol dele. E eu quero convidar você para ver a brilhante entrevista que o Ney Lima Figueiredo, cientista social, assessor de imprensa, que já trabalhou para banqueiro e para industrial, que mostra a versatilidade e a competência dele, dizendo que o título é que ele não ficou satisfeito com o que ele está vendo do Lula no governo, né? E dois dedos de prosa com o poeta Paulo Mendonça, que é o letrista de Sangue Latino, primeiro grande sucesso dos Secos e Molhados, cujo crooner era o Ney Matogrosso, e hoje é uma estrela da música brasileira. Não perca nem a entrevista, nem o Dois Dedos de Prosa. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé!